Você já olhou no espelho e sentiu que algo mudou? Não foi de um dia para o outro, não foi algo que alguém comentou. Mas você percebeu? Sua pele já não responde da mesma forma. Ela parece mais fina, mais cansada, menos viva, mesmo cuidando. Mesmo usando bons produtos, mesmo tentando manter uma rotina. E o mais estranho é que isso parece ter acontecido rápido demais. Como se, depois de um certo momento, tudo tivesse acelerado. E a verdade é que isso não é impressão sua. Existe ponto na vida da mulher em que a pele muda de verdade. E não é só sobre idade, é sobre o que começa a acontecer por dentro. O problema é que quase ninguém explica isso. E por isso, muitas mulheres começam a se sentir frustradas. Porque fazem tudo certo, mas não veem o mesmo resultado de antes. E aos poucos, começam a se afastar do espelho. Hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo com a sua pele, porque ela muda depois dos 40. E o mais importante, o que realmente faz diferença a partir daqui. Por que não? Você não perdeu sua beleza, mas talvez esteja usando as estratégias erradas para a fase que você está vivendo agora. Antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, porque esse tipo de conteúdo ajuda muitas mulheres a entenderem o que ninguém nunca explicou de forma simples. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Aqui você vai encontrar conteúdos diretos, reais e pensados para a sua pele, sem promessas exageradas. Aproveita também para dar uma olhada nos links aqui na descrição, porque eu sempre deixo conteúdos e indicações que complementam o que você vai aprender hoje. Agora presta atenção nisso. O que acontece com a sua pele depois dos 40 não é só envelhecimento. É uma mudança real na forma como a sua pele funciona. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Depois dos 40, muitas mulheres começam a notar pequenas mudanças que aos poucos vão ficando mais evidentes. Appeal. Parecer menos firme, o rosto perde aquele contorno natural. Linhas que antes eram leves começam a ficar mais marcadas. E talvez o mais incômodo seja aquela sensação de pele cansada. Mesmo depois de dormir bem, mesmo depois de se cuidar. E isso mexe mais do que parece, porque não é só sobre aparência. É sobre identidade. É sobre olhar no espelho e não se reconhecer completamente como antes. Muitas mulheres começam a evitar fotos. Mudam a forma de se maquiar. Ou até deixam de si. Arrumar-se no fundo existe uma pergunta silenciosa. Quando foi que isso começou? E a resposta é simples. Isso não começou agora, mas agora ficou visível. Porque existe um momento em que a pele muda de comportamento. E esse momento costuma acontecer depois dos 40. O que poucas pessoas explicam é que depois dos 40 a sua pele não só envelhece. Ela começa a funcionar de outra forma. Antes, sua pele se renovava rápido. As células se regeneravam com facilidade. Colágeno era produzido com mais eficiência. Agora, tudo desacelera, a renovação celular fica mais lenta. A produção de colágeno diminui, a hidratação natural da pele também cai. Isso gera um efeito em cadeia, a pele fica mais fina, menos firme, menos luminosa e mais vulnerável ao tempo. Mas o ponto mais importante é esse. A sua pele perde parte da capacidade de se regenerar como antes, e isso muda completamente o jogo. Porque os cuidados que funcionavam antes já não funcionam da mesma forma agora, e aqui está o erro mais comum. Continuar tratando a pele como se ela ainda funcionasse igual aos 30. Muitas mulheres continuam apostando apenas em cremes hidratantes ou produtos superficiais, e não que eles não ajudem. Mas eles já não são suficientes. Porque o problema deixou de ser só hidratação. Agora o desafio é regeneração. É ajudar a pele a recuperar aquilo que ela perdeu ao longo do tempo. E quando isso não é feito, a sensação é de que nada foi isso, gera frustração.
porque parece que você está investindo tempo, dinheiro e esforço, mas não vê retorno. Mas não é falta de cuidado. É estratégia errada para a fase atual da sua pele. Hoje existe uma nova forma de olhar para o cuidado da pele, não mais focada apenas em hidratar ou suavizar, mas em regenerar, em estimular a pele de dentro para fora. E é por isso que você começa a ouvir falar cada vez mais sobre tecnologias novas que atuam diretamente nesse processo. Uma delas, que vem ganhando muita atenção, é o PDRN. Um ativo que está ligado justamente à regeneração da pele e que vem sendo muito utilizado em clínicas e agora também em produtos de uso em casa. Mas mais importante do que o nome é entender o conceito. A sua pele precisa de suporte para se renovar novamente. E quando você trabalha isso, os resultados começam a aparecer de forma mais natural, mais real, mais alinhada com a fase da sua vida. Se tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo é isso. A sua pele não está piorando à toa, ela está mudando. E quando você entende isso, você para de se culpar e começa a agir de forma mais inteligente. Não é sobre parecer mais jovem. É sobre se sentir bem com a sua pele novamente, se olhar no espelho e se reconhecer. E isso é possível se esse vídeo fez sentido para você. Deixa seu like. E compartilha com alguém que também precisa entender isso. E me conta aqui nos comentários. Volkajay, percebeu essa mudança na sua pele? Eu quero muito saber. E não esquece de conferir os links na descrição, porque lá eu deixei conteúdos que podem te ajudar ainda mais nesse processo. A gente se vê no próximo vídeo.